Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui que vos cumprimenta o seu irmão em Cristo, pastor e missionário Washington. Nós estamos aqui no Nordeste, fazendo um trabalho missionário aqui. Larguei as metrópoles, a grande São Paulo, para vir para o Nordeste fazer a obra de Deus. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, tá certo? Gênesis capítulo 18, versículo 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Uma pergunta. Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Vamos fazer um link em Romanos 4, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas fortificou na fé, dando glória ao Senhor. Queridos, eu quero trazer uma mensagem de reflexão para a minha vida e para a tua vida. Nós vemos que essa passagem, um mensageiro do Senhor vem trazer a mensagem para Abraão e Sara, dizendo que a promessa ainda estava em pé, porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Eu e você podemos falar e não cumprir, mas Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí, nós vemos aqui, quando o anjo vem trazendo a mensagem, a Bíblia diz que Sara riu, não acreditou na promessa. Hoje, nós estamos vivendo essa mesma era. Deus fala e as pessoas não crêem. Aí quando chega no versículo 14, disse, aí quando eles duvidam, aí no versículo 14 diz, haveria alguma coisa difícil ou impossível para ser uma pergunta? Aí eu pergunto para você, haverá alguma coisa impossível para Deus fazer? Eu mesmo sou testemunha ocular disso aqui. Eu jamais poderia estar pregando o Evangelho. Eu sou desenganado pela ciência, condenado a uma cadeira de roda. Deus me levou dentro do manicômio, eu passei minha prova na luz. Eu fui parar dentro de triagem, cheguei a dormir amarrado, os pés e as mãos. E fui desenganado pela ciência, eu não poderia andar sozinho. E eu estou mais de 20 anos no campo missionário. Porque eu acreditei no Deus do impossível. E eu já quero profetizar, de olhos abertos, o que é impossível para você é possível para Deus. O que falta é nós confiar mais em Deus e acreditar que Ele é fiel para cumprir a sua promessa. E eu quero, quando Ele vem indagando, haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Aí vem, na segunda parte, ao tempo determinado, tornarei para ti esse tempo da vida, e Sara terá um filho. O que é que muitos têm se perdido no caminho? Muitos têm se perdido no caminho, porque ao tempo determinado, é aqui aonde muitos se frustram, muitos desistem e não chegam até o final da caminhada. Porque há um tempo determinado. É como disse lá o livro do pregador, Eclesiastes 3, primeiro, há o tempo determinado para todas as coisas. Então tudo requer um tempo, tudo requer um preparamento. É porque nós estamos vivendo uma era do mediatista, nós queremos as coisas para ontem, mas as coisas de Deus é um tempo determinado. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, nós precisamos aprender isso, precisamos ser mais pacientes, precisamos esperar em Deus. O salmista no Salmo 46, versículo 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então o segredo de tudo é se aquietar, é ter paciência no meio da turbulência, como diz Paulo em Romanos 12, 12, alegrai na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar em oração. É o que nós estamos fazendo ao contrário, nós não temos sido perseverantes, não temos sido pacientes, não sabemos esperar. Na oração existe 3 respostas para uma oração. Não, sim e espera. Não quando Deus não quer resolver. Sim é quando Ele dá o visto. E esperar é quando Deus fica em silêncio
ele manda esperar. Por quê? Porque ele vai introduzir dentro de nós para saber se vale a pena entregar aquilo que nós almejamos. Porque a Bíblia disse em Tiago 4, versículo 3, disse: pedis e não recebeu porque pediu mal, porque pediu para gastar em vossos deleitos. Então, queridos, ao tempo determinado, é porque Deus quer manifestar quando acabar os nossos recursos. É que muitas das vezes nós, com o nosso conceito humano, humanista, nós queremos resolver com a promessa, queremos resolver com as nossas próprias forças. E aí, enquanto nós estamos lutando, querendo cumprir aquela promessa com as nossas forças, Deus sai da cena. Agora, quando nós descansamos no Senhor, esperamos em Deus, como diz o salmista: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você já imaginou Deus inclinar para o homem? Mas quando nós esperamos nele, descansamos nele. E aí, no tempo determinado, o Senhor vai voltar e vai cumprir aquilo. E aquilo que está estéril, aquilo que não produz, aquilo que está inerte, aquilo que está neutralizado, pode ter certeza, Deus vai trabalhar na causa. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus, aquilo que está morto, aquilo que está atrofiado, você crê que Deus pode ressuscitar? Você crê que Deus pode desatrofiar aquilo que está amarrado? Então você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa descansar, você precisa se aquietar. Porque o mal de muito é a inquietação, ansiedade demais. Jesus na solicitude fala a vida cotidiana, Lucas 12, 26. Não podeis estar ansioso por coisas mínimas, porque vocês estáis ansioso por outras. A ansiedade, ela faz Deus sair da cena. A ansiedade faz nós ficar frustrados. E hoje o que acontece muito é frustrações demais no meio do povo de Deus. Ansiedade, frustração. Você viu, não vamos aqui no contexto geral, mas você viu a imprudência de Sara dar sua serva para Abraão? Porque não esperou, não confiou no Senhor. E quantos estão sofrendo? Vou falar agora, vou dar só uma pinceladinha aqui. Relacionamentos mal resolvidos. Casamentos fora da direção de Deus por causa de precipitações, não consultar a Deus. Então por isso que há muitos lares destruídos no meio do povo evangélico, sabe por quê? Porque casaram segundo as suas próprias vontades, segundo a sua própria vista, e não esperou em Deus. E agora você vai ter que carregar essa cruz, porque foi você que provocou essa cruz, não foi Deus não. Porque Deus não dá uma luta além daquilo que nós possamos suportar. Mas o problema de muitos é a ansiedade, é o mediatista, querendo galgar antes do tempo. Tem um tempo determinado. E aí, o que está estéril, quando ele falou assim, ao tempo determinado, virei por ti, nesse tempo de vida, e Sara terá um filho. Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Aquilo que está estéril na minha, na sua vida, se nós esperar o tempo de Deus, pode ter certeza, o que tiver estéril vai começar a produzir. Bendito seja o nome de Jesus. O segredo é nós confiar naquele que pode fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você vê aqui, na era de Abraão, aí nós vamos fazer um link lá na frente. Lá na frente nós vamos fazer um link. Em Lucas 1,37, Jesus expressando, porque para Deus nada é impossível. Aqui a mensagem vem, haveria alguma coisa difícil, impossível para Deus? Aí Jesus cumpre lá na Nova Aliança 1,37, porque para Deus nada é impossível. Se não há nada impossível, por que nós estamos desinquietos? Porque estamos em fobia, porque estamos ansiosos, querendo as coisas. E aí existe um provérbio que diz que verdadeiramente aquele que se apressa come cru. Então nós temos que esperar em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o apóstolo Paulo diz para os crentes, falando sobre Abraão e a sua justificação de fé. Em Romanos 4, versículo 20, fazendo um link aqui de 18, 14 de Gênesis, ele fala assim, e não duvidou da promessa de Deus. O que tem matado muita gente no caminho é a dúvida. Em Tiago capítulo 1, versículo 5 e 6, diz que a dúvida é como onda do mar, vai de um lado para outro, não tem diretiva. E a dúvida,
empata Deus trabalhar. E não duvidou da promessa de Deus. A dúvida, Deus não trabalha. Deus não trabalha no se, talvez, será. Deus não trabalha. Deus trabalha na convicção que eu e você temos garantia que Ele vai fazer, porque Ele é Deus que faz. Bendito seja o nome do Senhor. A dúvida, Deus não trabalha. E nem a incredulidade. Hoje, por que os sinais, as maravilhas fugiu da casa de Deus? A incredulidade. A incredulidade tem matado muita gente no caminho, dentro da igreja com a Bíblia na mão. Nós vemos aquela passagem do lunático, que quando foram levar para os discípulos não conseguiram resolver aquele moço que tinha um espírito mudo, que caía na água, caía no fogo. Levaram para Jesus. Jesus disse: ó homens de pouca fé, incrédulos, até quando estarei convosco? Mas sabemos que essa operação aqui, ela não sai a não ser com jejum e oração. É o que nós não estamos fazendo. Nós não estamos orando e não estamos consagrando. A Bíblia diz que Jesus libertou aquele moço. E o pai dele chegou. E falou para o mestre: mestre, rogo pelo Senhor que o Senhor ore por mim para que me cure da minha incredulidade. A incredulidade, Deus não opera. Vamos fazer aqui um exemplo, aqui, lá na casa de Jairo. A Bíblia diz que havia uma reunião, muita gente estava no recinto, fazendo lamentações fúnebres da filha de Jairo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou, o texto fala que Jesus chegou e falou: entra Pedro, Tiago e João, e Jairo entrou e disse: entra e fecha a porta. Porque, irmão, aonde tem incredulidade, Deus não opera. Você sabe por que as operações não estão mais operando na casa de Deus? Por causa da incredulidade. As pessoas não querem verdadeiramente que Deus fale. As pessoas estão silenciando Deus dentro do átrio de Deus, e é por isso que as coisas não têm acontecido na igreja. Há muitas pessoas entrando doentes e saindo mais doente ainda. Há muita gente entrando fraco e saindo mais fraco ainda. Há muita gente entrando anêmico e saindo mais anêmico ainda. Há muita gente entrando com fome e saindo mais com fome ainda. Há muita gente entrando com sede e continua com sede. Sabe por quê? Porque não está deixando. As pessoas estão querendo ouvir o que ele quer ouvir, mas não quer ouvir o que Deus falar. Mas quando Deus falar o que ele quer falar dentro da igreja, você pode ter certeza, vai voltar os sinais, vai ouvir a operação de milagres, as maravilhas vão acontecer, os batismos com o Espírito Santo vai voltar. Mas quando ter liberdade o Espírito Santo para que Deus venha operar, bendito seja o nome do Senhor. A incredulidade, ela faz não acontecer as coisas na nossa vida. Eu vou dar mais um exemplo aqui. A Bíblia diz que Zacarias estava no átrio, no templo. E a Bíblia diz que o mensageiro veio trazer a mensagem para ele e disse: Zacarias, a sua esposa vai ter um filho. A Bíblia diz que ele duvidou, ele não acreditou que a Isabel teria um filho, o maior profeta nascido de madre, que é verdadeiramente João Batista. A Bíblia diz que ele não creu, ele não acreditou. Aí o anjo falou: você vai ficar mudo até a profecia se cumprir. E a Bíblia diz que quando Isabel ficou grávida, a Isabel teve o filho, a Bíblia diz que aí ele voltou a falar. Ele ficou mudo por causa da incredulidade. Irmãos, vamos banir a incredulidade da nossa vida. Vamos varrer tudo aquilo que não convém da casa de Deus, as vontades próprias, e vamos deixar o Espírito ter liberdade dentro da casa do Pai, para que as maravilhas venham acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer operar, Deus quer fazer maravilha, Deus quer renovar, Deus quer trabalhar, Deus quer batizar, Deus quer trabalhar na causa, trabalhar na família, trabalhar nos filhos. Deus quer abrir porta, Deus quer quebrar muralha, mas precisa verdadeiramente deixar Deus operar, deixar o oleiro trabalhar no barro. Bendito seja o nome do Senhor. E aí está aí, ó, não duvidou. Quer dizer, precisamos matar esses dois gigantes que têm matado muitos na caminhada e invadido as nossas igrejas: a dúvida e a incredulidade. Deus não opera nem na dúvida nem na incredulidade. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Romanos 4, versículo 20. Mas fortificou na fé,
dando glória ao Senhor. A Bíblia diz que toda vez que Jesus curava, ele dizia: vai, porque a tua fé, não a fé de Jesus, a tua fé, a tua atitude, a tua vontade, o teu desejo foi cumprido. Então ele fortificou na fé, dando glória ao Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, na primeira parte, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que as pessoas estão sem fé, porque eles estão aclopados e alimentando a dúvida e a incredulidade. E é por isso que Deus não está operando no nosso meio. É por isso que hoje nós estamos pregando segundo nossas próprias vontades, nossos próprios conceitos, querendo ser animador de auditório, trazendo mensagem de autoajuda, pregando mensagem para a psique, e não está trazendo mensagem para o ápice da alma. Porque Deus não quer que remedia o câncer da alma. Deus quer que nós tenhamos o bisturi para arrancar o câncer da alma e as pessoas se libertas, ser curadas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, o que tiver estéril, se você não entrar na dúvida e na incredulidade, Deus vai começar a operar na tua vida. Você crê nisso? Então tome posse, mas você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa tirar toda a dúvida, você precisa parar de ficar cocheando em dois pensamentos e ter convicção que Deus está no controle de todas as coisas e Ele é poderoso para mudar o quadro, a página e a história. Todos aqueles que ouviram esse vídeo, tome posse se você acreditar, se você ficar no centro da vontade de Deus e não murmurar. Outra coisa que está matando a igreja é a murmuração. A Bíblia diz que os murmuradores no céu não vão entrar. O povo de Israel pereceu no deserto, lá não tinha shopping, não tinha vitrine, não tinha luxúria, não tinha passarela de moda, não tinha carro importado, não tinha nada. Sabe o que fez eles não entrar? A murmuração. O que tem de murmuradores no nosso meio é incalculável. É por isso que Deus não está operando, mas através dessa mensagem, bane a dúvida e a incredulidade e a murmuração e descanse no Senhor, porque Ele está pronto para operar a maravilha. Deus vai operar maravilha na tua vida, você crê? Então tome posse da vitória, tome posse da bênção, descanse, prove sem ver, como disse Hebreus 11 primeiro. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas nós já provamos, bendito. Nós tomamos posse sem tocar, porque nós acreditamos no Deus que nós pregamos, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer essa oportunidade e quero dizer para você que vai ouvir esse vídeo, divulgue esse vídeo, tá bom? A gente estamos novo aí na rede social, estamos com o canal aí, o Evangelho Sem Mistura, tá certo? Eu quero agradecer você que vai ouvir esse vídeo, que Deus abençoe e vamos confiar mais no Senhor. Nunca faltou tanta confiança em confiar no Senhor como nos dias que estamos vivendo. O mundo está cercando, as trevas estão cobrindo, mas nós temos que ter convicção, como diz o profeta messiânico, profeta Isaías 59, versículo 1 e 2, disse eis que melhor dizendo aqui, Isaías 60, versículo 1, 1 e 2. 60 de Isaías 1 e 2 diz assim: levanta-te e resplandece, porque a luz já vem sobre ti. No versículo 2 diz que as trevas e a escuridade cobrem todos os povos da terra. A escuridão e as trevas estão cobrindo a humanidade. Mas diz, mas sobre ti vai surgindo a luz. Bendito seja o nome de Jesus. Então fique com essa palavra. Ainda que as trevas, a escuridade está cobrindo todos os povos, mas sobre a minha vida, sobre a tua vida, há uma luz que guarda nós no meio dessa escuridade. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Divulgue essa mensagem, o nosso canal Evangelho Sem Mistura, tá bom? Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus.